Olá pessoal, então vamos continuar nossa aula com o uso da tecnologia para mediação pedagógica e realmente na aula passada esqueci de reforçar com vocês. Na verdade, na aula anterior, a aula do dia 18 de agosto, né, eu tinha dito a vocês que nós retomaríamos um texto dentro da discussão sobre a primeira parte, né, que é currículos e conteúdos, e depois tomaríamos a discussão sobre linguagens e ensino, né? Linguagens e conteúdo do ensino de história ou para o ensino de história. Bom, dito isso, daria para vocês já deduzirem que após terminar esse texto, que era o último daquele bloco lá, entraríamos já em seguida no outro texto. Então aqui, como eu já adiantei para vocês lá no nosso aplicativo, eu vou fazer uma discussão geral aqui, vou tentar fazer em 30 minutos essa discussão, vou levar vocês para dentro do Google Meet logo mais. E lá dentro quero ver se consigo esboçar um pouco mais item a item e com a participação de vocês. Né? Então, assim, quase como numa leitura conjunta, né? Nós vamos discutindo conteúdo, item a item no que nós nos propomos a entender, que é o ensino de história, conteúdos e processos. Né? Bom, um conteúdo que nós nos defrontamos, na verdade, um elemento que nós nos defrontamos e aí se torna um conteúdo, no livro didático, seja ele qual for o nível, seja do elementar, do nível básico ao médio ou superior, no que refere a manual, a enciclopédia, ainda me deparei já em outros cursos, né, onde é adotado o manual e nesse manual é posto lá a imagem. Mas geralmente o livro didático, que é do ensino fundamental e médio, é o livro que nós nos defrontamos com iconografias, com imagens. Então, a autora vai primeiro apontar para nós na discussão o que é a natureza do livro didático. Segundo, vai mostrar com o uso da iconografia, né? Então textos e imagem, que é a proposta dela, como que textos e imagem intercalam ou não dentro da discussão sobre o conteúdo, né? Da história geral, da história do Brasil, para o ensino de história. E posteriormente apresenta para nós uma possibilidade de crítica sobre a iconografia, sobre as imagens, e lança a proposta, né? Então ela discute a natureza do livro didático, discute o conteúdo do livro didático no que tange a referência texto e imagem, depois apresenta a problemática e a possível solução, não é que há uma solução exatamente, mas um viés de discussão em que você poderá melhor abordar as imagens que há no livro didático. Quando você estiver trabalhando lá, na sua série de primeiro a quinto ano, no curso de pedagogia, até que se prove o contrário ou que se permita, tem habilitação para trabalhar do primeiro ao quinto ano das séries iniciais. Alguns trabalham, obviamente, do sexto ao nono e no médio, né, na falta de um profissional ou mesmo, né, porque ele faz um outro curso complementar e assim por diante. Mas essa abordagem da autora, embora especificamente para o livro de história, ela serve para outros livros, né, seja de língua portuguesa, seja de biologia e assim por diante. Muda o modo de leitura, obviamente, a forma como você lê um livro das ciências humanas é diferente de você ler um livro das ciências naturais ou biológicas, né? Como eu citei para vocês, ou das ciências da linguagem e suas tecnologias, para pensar a forma de abordagem. Mas a interpretação do que está posto lá é elemento fundamental para que o aluno tenha autonomia e percepção de que toda e qualquer produção humana é carregada de interesse. Né? Aqui estou fazendo referência já à minha formação de historiador e ao autor que eu estudo, que eu tento aplicar nos meus trabalhos, que é o João Rizzi, que ele diz que nada é sem interesse. Todas as ações decorrem
pautadas por um interesse, por uma vontade, seja ela boa ou ruim, mas existe um interesse, uma vontade aí nessa ação. Então, diante disso, eu já vou levar vocês ao texto, né? Basicamente, na verdade, deixa eu levar logo vocês ao texto, né? Então basicamente o texto faz parte do bloco 2, né? Linguagens e ensino. E, como eu adiantei para vocês, livros didáticos entre textos e imagens da Cissa Bittencourt. Logo no início aí ela já nos traz uma ideia de como que o livro didático deve ser inserido, né? A partir da referência dela, ela nos traz a ideia de que os livros didáticos são produtos de grupos sociais e que, por intermédio deles, é perpetuado certas identidades, certos valores, certas tradições e certas culturas que, ao longo do texto, nós vamos descobrir que é de um grupo específico. Na verdade, vai apontar como os burgueses, pessoas brancas da classe burguesa. Na verdade, esse é o termo que a autora usa lá, né? Então, burgueses da classe branca divulgam os seus valores, a sua imagem e semelhança, e certas perspectivas são apontadas, trazidas nesses hall de valores, nesse campo de conhecimento, e faz com que você tenha certas percepções não a partir do seu entendimento, mas do entendimento do que eles querem que vocês entendam. Então, segundo ela, os livros didáticos, já em meados do século XIX, possuíam litogravuras de cenas históricas, intercaladas aos textos escritos, além de mapas históricos. Então, desde há muito tempo já, é utilizado, né, a imagem ou a litogravura ou a iconografia como elemento de ilustração daquilo que o texto nos dá como uma representação. Nas primeiras décadas do século XX, filmes foram apontados também pelo professor Jonas Serrano, né, do Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, como instrumento didático, porque ele ajudava o aluno a sair do método decorativo para o método indutivo. Então seria para ele, né, um importante material fundamental do método indutivo em substituição ao método mnemônico, né? Atualmente as obras didáticas estão repletas de ilustrações que, em busca de espaço, em certos momentos, segundo o autor, até sufoca o texto, o conteúdo. Então são essas abordagens aqui que eu quero falar com vocês. Então, junto ao livro didático, imagens, filmes, documentários, são elementos comuns, seja para vir no passado em CD-ROM, em softwares, hoje em sites onde você faz isso, mas o uso de imagens ou de filmes que ilustrem o conteúdo abordado é fundamental para que, na percepção de alguns editores e autores, você tenha noção, aliás, você tenha noção, não, você apresente, né, uma imagem que corresponda ao tempo, ou à noção, ou ao conteúdo, aquilo que está sendo debatido. As mais famosas editoras de livros escolares fazem produções multimídia educativas para que, como eu disse a vocês, em tese, né, o livro ganhe em texto, em imagem, qualidade. Aqui nós estamos falando do livro didático de modo geral. A autora vai estabelecer ao longo do texto uma crítica ao livro didático, sobretudo ao livro didático usado na escola pública, porque carente de boas imagens, carente de uma boa impressão, carente de boa legenda, descrição, autoria, créditos, muitas vezes as imagens não nos passam uma nítida imagem, ou quando passam a imagem que na verdade faz com que certos grupos sejam excluídos, diminuídos ou não vistos da melhor forma. Então, embora a introdução de gravuras e mapas no ensino de história há cerca de um século e haja multiplicação delas dentro do livro didático, é preciso ainda pensar ou refletir o quanto essa imagem desempenha um papel ou tem um papel na aprendizagem ou no ensino-aprendizagem das crianças ou dos estudantes, né? Para vocês, no caso, das crianças e para os outros níveis dos estudantes em geral, mas ambos, obviamente,
estudantes, né? As imagens seriam, segundo ela, meros recursos para motivar a ilustração do curso do tempo da história, né? Do curso temporal da história. Segundo o Jonas Serrano, que ela utilizou lá em cima, são utilizados para concretizar noções abstratas, tais como o tempo histórico, proporcionando aos alunos formas de presenciar outras experiências não vivenciadas por eles. Então o Jonas Serrano discorda que é somente uma imagem à toa. Na verdade, ela tem um fundamento, que é ilustrar o tempo histórico. E aí a autora lança outra pergunta a partir da resposta do Jonas Serrano. Como que os alunos provenientes de geração formada pela saturação de imagens, e aí entra aqui a nossa geração, se relacionam com a iconografia escolar ou apresentada pela escola como estudo? As imagens tecnológicas dos computadores trazem diversas mudanças. E até que ponto essa imagem passa essa noção que o Jonas Serrano defendia lá no início do século XX? Questões como essa, segundo a autora, devem ser debatidas e discutidas para que se possa se refletir sobre a forma de leitura de imagens utilizadas em sala de aula. Então, no livro lá, eu vou trazer para vocês algumas imagens agora mesmo. Como que é possível pensar essas imagens? Nós estamos agora aí, entramos hoje dia 1º de setembro, né? Entramos no período da Semana da Pátria, em quase todas as escolas. Quais são as imagens utilizadas? Quais são os debates apresentados? Então esses elementos são fundamentais para a gente oferecer uma melhor aprendizagem aos alunos. Então, tentando pensar nas imagens de mais fácil acesso para professores e alunos, a autora põe, como eu disse agora há pouco, uma discussão que tenta, se não responder, mas pelo menos pensar essas questões aqui que ela propôs na página 70, né? Como são realizadas as leituras, se as imagens de fato complementam os textos e tornam, na verdade, a imagem torna o livro didático mais atrativo ou não, né? Ao final ela vai retomar dizendo que sim, né? As imagens podem ser um meio de atrair a atenção dos estudantes. Agora, cabe ao professor dar uma dimensão mais crítica, mais criativa e mais interpretativa para que o aluno se perceba, ou pelo menos consiga perceber personagens, etc. Personagem, contextos, cena, paisagens que há dentro de uma imagem. Então, abordar sobre a natureza do livro didático é um elemento fundamental para entender esse auxiliar didático na nossa ação docente, né? Então, pensando dessa forma, pensando nessas cenas comuns, eu já fazia a minha síntese aqui para vocês, né? Tem 3 páginas aqui para sintetizar, não sei se vai dar tempo. Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês mesmos pensar. Vai ser bem rapidinho por questões de direitos autorais, então não posso demorar sobre elas, porque se eu demorar sobre ela, o YouTube vai detectar a imagem, vai me cobrar sobre direitos autorais, etc e tal. Então, bem rapidinho, algumas imagens aqui que geralmente vêm para falar sobre o livro didático, né, ou para discutir sobre o livro didático. Eu trouxe uma representando a pátria e trouxe outras falando do contexto da escravidão e da relação entre bandeirantes, né, e dos indígenas. Então vamos lá. Então lá na internet, aqui eu estou trazendo para vocês, para falar sobre a Semana da Paz, nós temos essa imagem aqui do Pedro Américo, né? Vocês podem ver que há aqui na margem do Rio Ipiranga, lá em São Paulo, há todo um conjunto de oficiais da sociedade tradicional, de militares, de soldados, né, acompanhando o grito de independência do imperador e, obviamente, as pessoas ligadas à administração do império. E, por outro lado, lá no fundo tem alguém andando normalmente, que é o povo, tem alguém aqui, um sertanejo, olhando a coisa meio que, o que está acontecendo? Se questiona o que está acontecendo. Por outro lado, tem outro aqui também, um trabalhador braçal, né, acompanhando, assustado, ele se assusta, o que está acontecendo com tanta gente aí, né, fazendo esse barulho. E, claro, ó, carregando um carro de boi nas suas condições, como vocês estão vendo, e a madeira aqui, né, a madeira, o pau-brasil, né.
há uma discussão da Lilia Schwartz sobre esse elemento. Então, rapidinho, eu coloquei para ver se passa lá no YouTube. Eu estou gravando o vídeo agora para postar para vocês lá. Então, essa é uma imagem que você pode ir lá na internet e você mesmo ter as suas interpretações. A Lilia Moritz Schwartz tem uma discussão, uma interpretação sobre esse vídeo, esse quadro, né? Que na verdade é um quadro enorme, ocupa toda uma parede, salvo engano. Eu não vi quando eu fui em São Paulo no MASP, eu não vi esse quadro pessoalmente. Mas uma coisa importante que você deve ter em mente é que no livro didático, enquanto traz uma imagem reduzida, pequenininha, como se fosse uma figurinha de 3, uma foto 3x4, né? Na verdade, as pinturas, as molduras, às vezes são enormes, né? São enormes. Você se depara com ela e ela é 3x3, 4x4, ocupa a parede inteira aí de 12 metros quadrados, 4x12, né, 40 metros quadrados, e que foram encomendados e assim por diante. Então, para o professor utilizar a imagem do livro didático, já há uma crítica aqui a ser feita, né? A redução do tamanho com a imagem real, né? Ou seja, a imagem que está no livro didático apenas representa a iconografia real que representa alguma coisa. Então, assim, ó, olha só as várias etapas. Então essa aqui é a imagem aí da semana, para falar sobre a Semana da Pátria, né? Pode ser interpretada como que alguns participam e comemoram, apoiam, outros estão assim meio que perdidos sobre o que está acontecendo aí, né? Nesse negócio. A outra que eu quero trazer para vocês é essa imagem aqui do Debré, né? Ele cansou tanto que teve que tirar a roupa, né? E claro, né? Olha só como que a ameaça que oferece o ofendido aqui. Veja que até usou um pau para se escorar para continuar batendo, né? E olha que no fundo tem mais gente ainda batendo, e olha que não é só uma pessoa branca, né? Existe um negro batendo o próprio negro aqui, para você entender como é que o Debré enxergava, né? Essas relações sociais. No outro aqui tem essa aqui, ó, da execução essa imagem aqui é o capataz, né? Essa aqui é a execução da punição, né? Onde alguém bate em alguém, sendo que dois alguém já está no chão. O povo olha atordoado, o povo olha atordoado. Alguns aqui provavelmente já apanharam ou estão esperando sua vez. E há aqui, ó, pessoas, né? Acompanhando todo esse ritual, né? Que simboliza o flagelo, a punição. Aqui a iconografia família brasileira, né? Realmente tentando representar a família brasileira. Veja como é que estão aqui dispostos, né? Algumas figuras e outras, né? E como que é tratado, né? Como é tratado o tema da família brasileira aqui pelo Debré. E olha que é o Debré, né? De certa forma ele deixou para nós aqui uma imagem muito forte da família brasileira, né? Quem serve, quem é servido, né? E o que sobra para alguém em algum lugar. Por sua vez aqui há uma relação dos bandeirantes com os indígenas. Você pode ver que há aqui já toda uma questão de selva. Então assim, a selva que está em um contexto nebuloso que precisa ser civilizada, salva. Aqui pela figura do bandeirante, mas também poderia ser o religioso, né? Então você pode ver as diferenças de vestimenta que cada um tem, como cada um está dentro da cena, e aí analisar com mais calma, né? Uma outra aqui é sobre a primeira missa, né? Olha só, no descobrimento do Brasil, a primeira missa aqui do Vitor Meirelles, né? E aí, uma coisa que eu quero dizer para vocês, ó, à primeira vista parece que todos estão participando, mas ampliando a imagem, alguns nem estão entendendo o que está acontecendo, estão na verdade assustados com tudo isso que está acontecendo. Há mesmo um grupo particularmente participando, né, acompanhando todo o ritual. O restante meio que está perdido. É muito simbólica aí do que é o povo brasileiro, né? Então são essas concepções que podem ser caracterizadas dentro do livro didático que a autora nos chama a atenção. Eu tentei trazer aqui para nós imagens gerais, né, imagens comuns que geralmente nós nos defrontamos no livro didático, seja nós enquanto estudante ou nós enquanto professores, nos defrontamos e podem sofrer diversas críticas. Análise. Dito isso, mostrado rapidamente aí, eu não sei se vai passar, né? Vamos ver se vai passar o vídeo, às vezes não passa, né? Tem que justificar lá no YouTube porque que eu usei essas imagens, para que é, mostrar que eu não estou ganhando nenhum dinheiro com isso, né?
porque senão teria que pagar direitos autorais. A autora nos apresenta que o livro didático, como produto de grupos sociais, trazem perpetuações de ideias, valores, tradições e culturas que são identificados com os seus produtores, nesse caso, os que têm domínio sobre a produção e divulgação da própria cultura, da educação e do conhecimento. Então, segundo ela, valores burgueses e brancos. E, dessa forma, certos personagens que não são brancos, que não são ricos, que não são burgueses, que são índios, pobres, negros e outros mais, não são identificáveis no livro didático. Às vezes passam despercebidos. Se o papel da escola é trazer consciência, formar consciência e criar a identidade dos alunos, como é que você vai pegar logo no início do livro da vida escolar estudantil do aluno um material que serve de base, que serve de conhecimento para ele, em que não há nenhuma imagem que simbolize ele, ou que simbolize são aquelas que eu apresentei agora há pouco para vocês, onde é diminuído, é apanhado, apanha, é trabalhador, é atordoado e assim por diante, né? É morto e vai assim por diante. Então, a imagem, então é importante trazer essa discussão para a sala de aula para que o aluno perceba dentro, e aí peço que vocês leiam o texto com atenção, ela vai questionar, né? O grande crítico do livro didático é o professor. Por mais que ele não tenha escolhido, ou mesmo escolhido, e por questões comerciais, eu vou discutir isso já já, há uma certa produtividade, uma certa aceitação no mercado de um livro didático que não é bem aquilo que o professor quer, mas ele é o crítico para despertar a consciência, despertar a criticidade. A grande pergunta é, cadê nós enquanto povo, nós enquanto pessoas comuns, nas várias representações, né? Nos vários tempos históricos? A indígena é muito mais retratado no processo de colonização, de descobrimento, depois eles meio que somem da cena. O negro é retratado mais no período da escravidão, depois esse some de cena. As cenas atuais do povo brasileiro que teve um pequeno sucesso, um pequeno benefício, vamos dizer assim, dentro das demandas sociais, benefício no sentido de ter uma vida melhor do que era, também não aparece. Aparece a imagem do líder, aparece a imagem do herói, do missionário, do administrador, do político líder, ou do líder político, ou do chefe político, né? Então, seja na colônia, seja na época de Dom João VI, Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, na verdade Dom Pedro II, certas imagens se tornaram elementos tradicionais dos livros didáticos e nos passam a imagem de alguém que submete alguém, ou de alguém que tem que submeter alguém por conta da violência ou assim por diante. Bom, na verdade o uso da imagem, segundo Jonas Serrano, ele defendia isso lá no início do século XX, né? Era para que, além dos alunos lerem, além de ler o texto, que traz uma representação do tempo histórico, a imagem também como uma representação do tempo histórico, ele ainda apresentava outra coisa, o filme, né? O filme seria outro elemento para que, além de ler, de ver e ouvir do professor, ele poderia aplicar isso na sala de aula e sair do método de decorar para um método indutivo. Dessa forma, a autora lança a seguinte questão: as ilustrações concorrem com o texto escrito? Em certos momentos, sim. Elas concorrem com o texto escrito. E aí vem a imagem posta lá e cadê a legenda, cadê o autor? Quem tirou, para quem tirou, por que tirou? Fatores importantíssimos para que o aluno entenda, né, para quem que é essa imagem. Ou mais ainda, né, dicas, né, do que a imagem representa, do quais personagens tem lá na imagem, né? Então, o livro didático, na verdade, em sua natureza, recebe diversas avaliações até mesmo contraditórias, mas uma coisa a gente não pode fugir. O livro didático ele é referência para pais e professores e alunos. Ele é o elemento fundamental. Imagine você no sexto ano, né? Ou você numa série inicial, em que pensando numa realidade, uma escola pública, sobretudo
de periferia, onde você tem somente um livro didático, ele é o seu único suporte. Xerox, indicação de Xerox, compra de livro, uso de tecnologias em muitos lugares não é ausente. Você tem que se virar com esse material. A página 72, lá no primeiro parágrafo, vai falar para nós sobre o livro didático enquanto depositário de conteúdos, de instrumento pedagógico, de técnicas de aprendizagem. E é mais ou menos nessa percepção que a autora sintetiza a visão dela. O livro didático é o portador no sistema de valores. Ele traz, obviamente, ideologias de diversos grupos, mas sobretudo o grupo dominante do tempo, porque o livro didático está atrelado ao seu tempo, e de uma cultura. Então, certos estereótipos, certos valores de alguns grupos, de preceitos da sociedade branca e burguesa, segundo o autor, está na página 72, ganham destaque, ganham preponderância. Então, a história é vista não pelos diversos agentes, mas é vista por um agente específico, sobretudo um agente que venceu no campo da batalha. A dimensão do que há no livro didático, da linguagem, da natureza que há no livro didático, é sintetizada nessa página. E você deve consultar ela novamente e ler com atenção, porque ela é a chave para que você compreenda todo o resto do artigo, você perceba todo o restante do artigo. É importante, então, na parte 73 lá, segundo o autor, o papel do professor. Ele, enquanto mediador, o conhecedor e o questionador do texto, da imagem, dos contextos que são trabalhados e também o motivador dos alunos a entender melhor esse texto, né? Então, a proposta da autora é que o professor faça uma leitura crítica do livro didático. Então, na página 75, ver cenas históricas como elemento de ilustração do tempo, então a iconografia, a imagem como ilustração do tempo, é um fator que nem sempre corresponde à realidade conforme a proposta do livro didático, né? Isso por quê? Porque o livro didático, enquanto produto, como a autora já abriu para nós, ele atende a demanda do mercado. E o mercado, está na 76, o mercado é elemento definidor da quantidade, da qualidade da imagem, assim como do texto. Aqui é eu que estou dizendo, a autor está preocupado em fazer uma crítica a mais sobre a imagem e propõe, né, que o professor faça uma análise crítica dela. Então você tem a imagem lá no livro didático, pede que o professor tire essa imagem do livro didático, transforma o livro didático num documento, transforma a imagem num documento e faça uma relação de comparação, uma análise crítica, né, em que identifique todos os elementos da cena retratada. Aqui eu acrescento que muitas vezes um texto árido, um texto que não apresenta ou não deixa brecha, ela também fala sobre isso, né, mais rapidamente, ela fala sobre isso, quer dar um pouco mais de ênfase. Muitas vezes o texto não nos atrai, não nos passa uma representação do tempo que está sendo construído pelo material didático. Então, em livros infantis, para você terem uma ideia, a ilustração é um elemento de lucratividade. Na verdade, você corta o texto e apresenta a ilustração. Importantíssimo para ter venda e lucratividade para a editora, mas por outro lado, e o conteúdo, né? Então, o livro didático, pensando no Brasil, ele em muitos momentos é pensado como um livro barato. Então, assim, é feito a demanda, você compra aí uma porrada de livro didático e pensa ele enquanto um material que tem que ser barato para que possa ser acessível ao maior número de pessoas. E na verdade, enquanto um dinheiro público, enquanto um dinheiro nosso que deve ser aplicado para a nossa educação, qualidade, para o nosso desenvolvimento cultural, pelo contrário, deveria ser um livro condigente à nossa exigência. Não estou dizendo que tem que ser o mais caro nem o mais barato, estou dizendo que tem que ser condizente com a nossa necessidade. E eu vou dizer exigência também. Para que servem os impostos, se não para ser revertidos em serviços públicos? Então, políticas educacionais, políticas de segurança pública, política de saúde pública, de gestão pública, de administração pública, etc. E tal. Nesses meios que devem ser pensados
os elementos que melhor atendam às necessidades da sociedade. Para o nosso caso da educação, que melhor atendam à sede de saber, a vontade de conhecer que os alunos têm perante a nossa história. Então, na parte 77, o mercado, autor, técnicos trabalham na promoção do livro didático. Muitas vezes o autor fica em segundo plano. E ela traz toda uma discussão sobre a historiografia francesa, que segundo ela, se destaca na análise da iconografia, também na elaboração das iconografias para pensar a história da civilização, que segundo a autora se torna um elemento forte, preponderante em toda exagero, mas na maior parte das histórias, e sobretudo na história brasileira, onde acompanhamos a cultura, né? Nós saímos do domínio português e entramos no domínio cultural francês e acompanhamos o currículo francês, e aí essa imagem construída vai servir para ilustrar Egito, Mesopotâmia, vai servir para ilustrar o feudalismo, né? Quando você olha imagens, quando você está discutindo o conteúdo do feudalismo e olha as imagens, você está basicamente falando de um contexto francês, porque nós seguimos e algumas imagens até hoje perpetuam. Quando se pensa a história do Brasil, os personagens da vida brasileira, os que aparecem, então veja que a civilização e chegou ao Brasil, os personagens que se destacam são os personagens da vida administrativa, da vida política, da vida militar do país. Então, biografias de chefes políticos é a opção que, de certa forma, e dentro de uma cronologia, né, começar lá com o primeiro a desembarcar aqui no Brasil, os governadores, o imperador e assim por diante, até chegar na República, até chegar na década de 60, foram elementos recorrentes. Então, muito mais uma história de datas, nomes, do que de fato uma história processo. Uma história que retrata a vida dos indivíduos envolvidos nela. Então, para a autora, isso que eu acabei de falar está na parte 78 ou 79. Lá na página 80, a autora vai falar da questão do povo, né? Como que o povo vai aparecer, segundo ela, dentro das várias edições, reedições e construções do livro didático. O povo aparece. Quando que o povo aparece? Sobretudo o povo pautado nos seus ancestrais. Aí aparece quem? A figura do indígena. Mas esse indígena não aparece em um contexto qualquer. Ou ele aparece em um contexto de guerra, do indígena contra o indígena, do indígena contra o branco, seja o branco português, o branco madeirante, mas em contexto de guerra, ou seja, o indígena em rituais antropofágicos, né? Então, assim, tem uma imagem fixa, né? A imagem daquele que vai atacar ou que está se deliciando, né, com uma sopa, alguma coisa de uma pessoa. Então passa já em uma imagem estereotipada, né? Não fala da importância que há e que houve, mas sobretudo que houve do indígena no processo de colonização. Provavelmente os bandeirantes e outros, e as bandeiras portuguesas não teriam feito ou alcançado o que eles tinham alcançado sem a ajuda do indígena. Então, segundo Sérgio Buarque de Holanda, justamente o indígena, se eu não me engano, no livro Caminhos e Fronteiras, ou Monções, eu posso estar me enganando agora qual exatamente é o livro, mas ele diz que o indígena é uma figura importantíssima, porque o homem branco, além de precisar do indígena conhecedor do terreno para mostrar e conduzir ele no caminho, o homem branco vai usar até o seu trieiro como estrada. Muitas vezes eu me questionava por que as estradas são tão tortuosas, etc e tal. E aí, ao ler esse autor, aí eu consegui sanar a minha curiosidade, porque e justamente ir acompanhando, né, os trieiros nas suas dificuldades, e você vai lá e constrói a estrada, e de lá mantém até hoje os caminhos, alguns caminhos, né? Obviamente que outros passaram por mudança, mas manteve-se alguns caminhos, né? Então tá aí a importância do indígena no
no plantio, na coleta, na caça, na guerra, né? Tudo isso é, é retratado pela historiografia da importância do indígena para a formação da família brasileira, assim como do negro para a formação da família brasileira, para a formação da economia brasileira, e ambos construindo aí o país do jeito que é hoje, e que de certa forma no livro didático aparece, como eu já apontei, estereotipado, né? Ou em guerra contra si, ou em guerra contra o que se diz civilizado, se diz desenvolvido, ou que tenta desenvolver, contra o religioso, que leva dentro da sua missão tentando evangelizar e colocar o indígena dentro da civilização tida como superior, ou então em guerra contra si próprio, ou nos causadores de horror, que é nos ritos antropofágicos, né? Que é uma particularidade que nem todas as tribos praticavam, né? E tem toda a simbologia por trás disso aí, todo um ritual por trás disso aí. Não é à toa e não é por acaso, né? Mas que se deixa de considerar. Sobre os ritos antropofágicos, aí vou citar um exemplo aqui. Nas guerras, né? Quando uma tribo ganhava da outra, ou quando a tribo guerreava contra o branco, por exemplo. Na vitória, acreditava-se que quando você consumisse a, a carne do vencido, você incorporaria para si o espírito do guerreiro do outro. Então seria quase que uma forma mais de respeito do que de fato essa forma aí antropofágica no sentido de canibalismo que é passada a imagem, né? Que passa a imagem do canibal e do selvagem. Então, do seu canibal e selvagem. Opa, esse precisa ser civilizado, precisa passar por todo um processo aí. Ele tem que se tornar útil, né? Então, assim, pensando economicamente, o indígena que não nos serve não é útil, porque ele só é útil quando ele trabalha para nós. Então, entende? Parece que tem alguma analogia com os nossos dias de hoje, né? Parece que alguém só é útil quando trabalha para alguém ou dá lucro para alguém. Se não, e se torna um problema. Pensando numa lógica capitalista, né? Porque trabalhar, na verdade, todo mundo trabalha, mas tem que trabalhar muito mais, dando lucros exorbitantes para certos indivíduos, para que aí sim, opa, esse é útil, esse é importante para o país. Do contrário, ele não é. Aí passa a imagem, como eu disse para vocês, do chefe e tal, mas também do missionário. O missionário como herói, né? O missionário como aquele responsável pela ação civilizatória. O índio sempre vem naquela imagem de preguiçoso, de selvagem, daquele que não está muito aí com as coisas. Inclusive um autor importante na página 84, Afrânio Peixoto, que participa lá do contexto da Escola Nova, e participa lá das ideias pedagógicas e apoia grande mudança para você ver como nós fomos homens do nosso tempo. O Afrânio Peixoto vai defender, inclusive, o branquear da população, isso num livro didático de 1916, por que o branqueamento? Porque ele acreditava que se houvesse o branqueamento da população, nós iríamos gozar, né, dos benefícios das grandes civilizações, das civilizações modernas. Né? Então era preciso branquear para sair do estado de selvageria, de atraso e colher os frutos da modernidade urbana, tecnológica, industrial, fabril, comercial, como era apontado. Então na página 86, para avançar aí, já estou passando já dos 5 minutos, utilizar o livro didático como... E aí é a figura importante do professor como crítico, né? Para poder identificar esses elementos e fazer a abordagem. Utilizar o livro didático como facilitador de leitura de uma linguagem iconográfica é a nossa função. Então, antes mesmo da leitura já indicada, apontada, pelo autor, editor, editora que há no livro, talvez captar, então que tem um conhecimento didático, né, captar essa imagem, trazer para que o aluno mesmo faça a leitura, o professor medie esse processo, é importante porque quando ele se deparar com a imagem dentro do livro didático, nas suas leituras, ele vai perceber melhor. Dentro das nossas possibilidades, das nossas escolas, por exemplo, até condições de visitar os museus online. Obviamente, estou falando aqui de uma realidade que tem acesso a computador e internet. Visitar os museus online, apontar as medidas das pinturas, das iconografias, mostrar que algumas aparecem e outras não, mostrar que umas já se tornaram tradicionais no livro didáticos e outras não, e por que não? Essas não são apresentadas, né? Então, a imagem pode sim despertar a curiosidade e
e confrontar tempos, então imagem de um período com imagem de outro período, faz com que o aluno desenvolva, né, a consciência crítica. E para isso, como eu já tinha adiantado a vocês, o livro deve ser visto como um documento, né? Então, ler a imagem sem interferência, eu acho que é um dos fatores que a gente pode pensar de acordo com as nossas condições e possibilidades, para que, a partir dessa análise, o confrontamento com aquilo que há no livro didático dê para ele autonomia. Uma das habilidades exigidas aí pelo mundo contemporâneo, não só pela BNCC, ou mesmo lá no PCN já é pensado isso, é a autonomia. Então, tornar, na página 88, aí, tornar a imagem documento, especificar conteúdo, temas, personagens representados, espaços, posturas, como que cada personagem está se organizando, vestimentas, faz com que haja a identificação no diálogo seu, professor, com o aluno, do que há de conhecimento ser obtido no livro didático. Qual é a imagem que é passada lá no livro didático, certo? Rapidamente aqui, ó, esse canal aqui, certo? Hoje eu queria falar com vocês sobre uma tela em especial. Essa tela se chama Redenção de Kant e foi criada pelo artista espanhol Modesto Brocos. Modesto Brocos mudou-se para o Brasil, acabou sendo professor da Escola Imperial de Belas Artes, que depois com a República virou Escola de Belas Artes, e ele produziu essa tela que depois seria utilizada por João Batista Lacerda, que era... Bom, rapidamente aí eu fechei aqui. Eu fechei lá, mas eu quero que vocês assistam, né? É só você colocar aquelas informações lá, onde você vai ter 6 minutos, né? Ela coloca esses vídeos no Instagram, coloca esse vídeo também no YouTube, que fala sobre a tela. Porque eu trouxe lá do Lacerda. Lacerda é um dos autores que nós vamos discutir na aula nossa lá. É um dos autores que, em contradição com o João Ribeiro, enquanto o João Ribeiro se coloca como historiador, mas é muito mais estudante de antropologia, ligado à escola de Recife, com influência intelectual alemã, que vai falar que o indígena deve ser retratado não da forma como era retratado. Já o Lacerda, como vocês vão ver lá, na colocação da autora, ele foi um dos autores que produziu ou que utilizou imagens dentro do livro didático e que trouxe uma imagem não condizente com essa do João Ribeiro, né? Então, quando o João Ribeiro pensava em retratar o indígena na sua singularidade e particularidade, o Lacerda está muito mais preocupado em apresentar o indígena dentro daquele contexto maior, amplo, de não civilizado, selvagem, que necessitaria de passar por um processo de civilização. Só para nós pensarmos aí. É um vídeo pequeno, 6 minutos, né? Rapidinho vocês veem. E aí a Lília faz essa análise iconográfica com mais competência do que eu. Então por isso que estou indicando o vídeo dela. Vale a pena dar uma olhadinha lá para vocês entenderem como que o artista, assim como o escritor quando escreve para alguém, o artista quando pinta para alguém. Né? Eu já disse isso para vocês, né? Quando você está escrevendo seu TCC aí, serve para minhas alunas e para vocês também, minhas orientandas, quando você escreve para alguém, qual que é a imagem que você quer passar. Então, já são 43 minutos, né? Eu propus a 30, mas é muito conteúdo e o conteúdo bom. E eu vou parar aqui em 40 e poucos minutos para que a gente vá lá para nossa sala, ok? Então, até agora mesmo, vamos lá. Na verdade, eu vou tentar rodar o vídeo até o final. Se o YouTube deixar, né, vamos ver o vídeo. Então, diretor do Museu Nacional, e foi participar do Congresso Universal das Raças, já no século XX, no começo do século XX, com uma tese chamada Sobre os Mestiços. O que João Batista Lacerda pretendia mostrar é que no espaço de 3 gerações, o Brasil seria branco, quem sabe grego. Mas eu queria falar primeiro da tela, depois a gente vincula com o contexto que ela foi usada. A tela chama-se Redenção de Kant, né? Diferente da passagem bíblica que fala da maldição de Kant, aqui se trata de redenção, de vitória. Qual é a passagem bíblica? É que
os filhos de Noé teriam visto a Noé nu, completamente nu, teriam rido, né, da situação de Noé, que estava ruim, ao que tudo indica, estava não só nu como bêbado, e um especial riu muito, que foi Cã, e Noé o amaldiçoou para que ele passasse a percorrer, a andar para sempre numa vida nômade, né, não numa vida sedentária. Nesse caso, na passagem bíblica, se trata de uma maldição, né? Nesse caso da tela, se trata de uma redenção, uma vitória. Qual seria a vitória? Uma vitória é porque os negros passariam a ser brancos. Essa tela fala muito do Brasil e das teorias de branqueamento no Brasil, ou do suposto no Brasil de que quem enriquece ou faz sucesso vira branco. Essa é uma situação que ainda bem os movimentos negros, os movimentos feministas negros modificaram, mas imaginem vocês que no final do século XIX ocorria o oposto. Vamos falar da tela em si. Eu gostaria que vocês agora lessem a imagem. Do lado esquerdo está provavelmente uma avó muito negra, parece uma escultura de ébano, porque nós não conseguimos nem ao menos ver muito bem as suas expressões, e essa mulher muito negra levanta as mãos aos céus como se tivesse acontecido um milagre. Ou seja, mais uma vez, não a maldição, mas a redenção. Ela traz um lenço na cabeça, ou seja, uma série de vestuários que denotam a sua simplicidade e a sua servidão. Mais à direita está um homem branco, que olha orgulhoso para a criança ao centro, e esse homem, ao que tudo indica, é um português, um imigrante português, o pai da criança ao centro. Ele parece português, tem um chinelo e ele se senta na entrada da casa, né? No fundo nós vemos uma casa de pau a pique, mais à direita uma série de roupas penduradas, uma palmeira mais ao canto indicando que se trata do Brasil. Esse pai parece muito orgulhoso da família que ele vai criando. Bem no meio existem as duas figuras centrais. A mãe, que tem os seus traços, como se dizia na época, mais embelezados, como se dizia, mais clareados. Ela tem um dedo que indica para o futuro, ou seja, um futuro melhor seria um futuro branco. Ela tem o cabelo preso, tem a roupa totalmente fechada, né, numa tentativa de se contrapor às imagens exotizadas das mulheres, e ela tem ao colo aquele que é o objeto central da atenção dessa tela chamada Redenção de Cã. Um menino muito branco, de cabelos lisos, olhos azuis, acho que vocês não conseguem ver, e uma maçã na sua mão, desculpe, uma laranja, numa outra referência, um registro bíblico, que ao invés da maçã de Eva, aqui se trata de uma laranja dos trópicos, uma laranja que mostra o futuro do Brasil. Não à toa, essa tela vai ser utilizada no Congresso Universal das Raças, que ocorre no começo do século XX, em Londres. O Brasil foi o único país convidado a participar desse encontro, e a tese de João Batista Lacerda, como eu já disse a vocês, previa que em 3 gerações o Brasil seria branco. Se vocês não se convenceram, eu gostaria que vocês olhassem no chão. O homem à direita, aquele que deve ser o pai da família, pisa por sobre um chão que está, de alguma maneira, é um chão tratado, não é um chão bruto, é o chão da sua casa. Já a avó, mais à esquerda, pisa num chão de terra, e se vocês olharem bem, enquanto todos os demais estão calçados, só a avó não tem sapatos. Portar um sapato, muitas vezes no Brasil da escravidão perversa, portar um sapato era sinal de liberdade. Há notícias de que depois do 13 de maio de 1888, vários ex-escravizados, libertos, compraram sapatos e tentaram calçá-los. Mas como o pé estava muito machucado pela lida e por andar sempre no chão de terra, os sapatos apertaram, fizeram bolhas, e mesmo assim esses ex-escravizados levaram seus sapatos a tiracolo. Vejam que existem muitas maneiras e muitos símbolos da liberdade, e também existem muitas maneiras para um pintor mostrar o contrário também. A liberdade de uns
a falta de liberdade dos outros. A tela Redenção de Kant teve um impacto muito grande em seu contexto e continua sendo uma tela muito preconceituosa, muito cheia de racismos que foram criados pelas populações brancas, pelas populações coloniais para introduzir um mundo de hierarquia e um mundo de muita subjetividade e de muita perversão. Muito obrigada. Então eu termino o vídeo de hoje com essa análise aí, que vocês mesmos podem olhar mais de uma vez para entender melhor. E vamos lá para nossa sala